O significado do filme autor Orfeus Honre de 4 minutos Published 18.12. 2019 Updated 18.12. 2019 o mais recente trabalho do famoso Circo das Piton Voadoras, e seu terceiro longa-metragem, E o Sentido da Vida, de Monty Python. Trata-se de uma comédia absurda na qual ninguém chega ao significado da existência humana, mas à primeira vista parece que o roteiro não tem nenhum significado. E aqui temos que interpretar o significado de algo que não parece fazer sentido. Mas será que faz? Na verdade, há o significado de O Sentido da Vida, de Monty Python. O enredo do filme, a julgar pelo título, e dedicado à busca pelo significado da existência humana, nos é prometido que tudo será explicado. Ou pelo menos que a questão será resolvida. E então, durante quase 2 horas, observaremos como os autores do filme evitam engenhosamente tanto a resposta a todas as perguntas feitas quanto o enredo em si. Temos a sensação de que estamos sendo abertamente ridicularizados. Se os filmes anteriores do circo britânico ainda tinham um enredo claro, aqui vemos apenas uma coleção de esboços. Mas tudo começa com um segmento de 16 minutos dirigido por Terry Gilliam e Scarlett Sayles. Nele, um grupo de contadores idosos, encurralados por gerentes eficientes, subitamente se revoltam, tomam o escritório a bordo e, transformando-o em um navio pirata, partem em uma grande viagem global. Só depois disso e que se fala em algum significado, a metáfora mais brilhante para o absurdo e a falta de sentido da existência humana. E um aquário com peixes com cabeça de homem. O homem está acostumado a pensar demais em si mesmo, mas ele não é mais inteligente nem mais importante do que o peixe fresco que será grelhado para o jantar no restaurante local. Os caras do Monty Python imediatamente tomam sua nota favorita Cinismo Sem Limites, o verdadeiro humor britânico para o qual não há tópicos proibidos, nada sagrado e inviolável. Eles são punks com máscaras de humoristas. O famoso episódio com o Sr. Creosote no restaurante retrata a paixão humana pelo mais simples dos prazeres, a gula. E uma encenação tão realista no espírito do novo hamletianismo que você pode até vomitar. Não assista a esse sketch durante o almoço. Os roteiristas são igualmente cínicos no episódio Barf. E aqui que você precisa ser reverente. Você não pode esperar. Os atores fazem as piadas mais maldosas sobre esse tema benigno. O episódio sobre o sêmen sagrado trata da mesma coisa, bem como da inimizade estúpida de diferentes movimentos religiosos. Nele, tanto os católicos com seu medo do desperdício de sêmen, quanto os protestantes primitivos são igualmente ridicularizados de forma espirituosa. A famosa canção Spare is all sacred, Spare is all priceless, o esperma é sagrado, o esperma não tem preço, cantada por 70 filhos. Mendigos de um católico virtuoso, mas totalmente insolvente vem desse fragmento. Em desenho sobre crescimento e aprendizado, tudo é virado de cabeça para baixo. Aqui, o professor ensina às crianças não os fundamentos da virtude, mas os fundamentos e a prática do sexo. Como auxílio visual, outro professor é convidado a entrar na sala de aula. E quando se trata da idade adulta, somos corajosamente mostrados ao absurdo da guerra. Os soldados interrompem o ataque para dar presentes de aniversário ao comandante e depois nos dizem diante das câmeras que a guerra colonial na Índia é um entretenimento glorioso, porque você pode saquear e soltar seus intestinos, enquanto na Inglaterra você seria preso por isso. A emoção máxima e o episódio com o doador de fígado. Diante de nossos olhos, um fígado retirado de uma pessoa viva tão rotineiramente quanto, por exemplo, consertar esgoto ou reparar fiação elétrica. No final, um mar de sangue e risos. Cada episódio nos diz que a vida não tem sentido. Parece que estamos nos afastando cada vez mais do esclarecimento prometido. Mas estávamos esperando por isso. O final é deprimente. Os heróis da história chegam ao paraíso, que acima de tudo, parece o mais vulgar salão de música americano, onde virgens angelicais dancam com os seios nus e homens sábios rolam presentes para o bebe Jesus em carrinhos de supermercado. Isso é felicidade? E para isso que tentamos ser virtuosos, pelo menos de vez em quando.
O significado do final de The Meaning of Life do Monty Python. No final vemos uma senhora sentada em uma poltrona, que pega uma placa brilhante das mãos de um assistente e começa a ler o significado da vida supostamente escrito nela. As palavras são literalmente as seguintes: tente não comer alimentos gordurosos, leia bons livros, trate bem as pessoas. Um significado clássico, embora simplificado, dos mandamentos religiosos, se traduzido para a linguagem moderna. De fato, tudo o que a religião nos diz para uma pessoa moderna parece uma platitude sem graça. Assim, os pitons tiram de debaixo de nossos pés o banco de salvação. Não há nenhum significado mais elevado e sagrado, nenhum mistério, nenhuma revelação. Então, o que resta? O que resta e o estoicismo ateu? Todas as ficções dos sacerdotes com as quais a humanidade se consolava no terror de sua própria morte, estão definitivamente canceladas. O único significado continua sendo a coragem, a veracidade e, claro, o humor como tal. Somente ele pode suavizar o absurdo da existência humana e dar a ela algum significado.